Fala galera que acompanha o meu canal Chá com Money. Como vocês já sabem, eu faço um canal onde eu falo de investimentos, empreendedorismo e educação financeira. Já entrevistei o Geraldo Rufino, já entrevistei o Conrado Naval e agora estou com ele, o Reinaldo Domingos. Tudo bem, Reinaldo? Bem, querido. Como é que você está, Bruno? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Prazer falar com vocês. Então, obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, até por ser um educador financeiro da DSOP, eu fico muito lisonjeado e aqui como um mestre em educação financeira, eu gostaria até de parabenizá-lo por essa iniciativa, né, de ter um canal independente, fazendo aquilo que realmente você tem como um empreendedor que é, e eu como seu mestre em educação financeira fico muito feliz e eu quero aqui parabenizar a você também que está dando esse crédito para esse canal tão importante, porque sempre podemos ajudar alguém, independentemente do tempo e principalmente se conhecemos muito ou pouco, mas é sempre importante. Perfeitamente. Como muitos já sabem que assistem minha palestra, me acompanham, sabem que nas palestras eu falo que eu fui à falência na Bolsa de Valores em 2006, 2008, entre 2006 e 2008, e que me ajudou muito foi a metodologia da DSOP. Por isso que hoje eu me tornei um educador financeiro de SOP. E com muito orgulho. Com muito orgulho, porque ajuda eu e ajuda todo mundo que está assistindo. Eu acho maravilhoso, até porque essa possibilidade de estar aqui com o Bruno é única, né? E eu queria, assim, desejar de coração mesmo a evolução, né, o sucesso desse canal tão importante. Parabéns mesmo, de coração. É um orgulho ter você Obrigado. Já tocando aí a nossa nova vida. E é o que eu falo, o fato de ter passado com problemas, isso já passou. Agora é a hora daqui para frente. Daqui para frente, perfeito. E vou fazer algumas perguntas para compartilhar mais o conhecimento com nossos... Vamos ver se você responder, né? Então, vamos lá, tranquilo. Conte um pouco sobre sua história, desde a Confirp, que você iniciou também há um tempo atrás, 30 anos atrás mais ou menos, não foi? Dia 1º de julho, né? Completa, depende do momento, hoje é completa, 30 anos, né? E a DSOP completa também 1º de julho, completou, se você assistiu esse vídeo depois, 8 anos de tempo de fundação. Legal. E como que você partiu dessa área de empreendedorismo, da Confirp, para a educação financeira? Então, eu venho de um empreendedorismo desde quando auxiliar de camelô, lá com 12 anos de idade. Para São Paulo, fui ser empreendedor, fui ser auxiliar de contabilidade. Você fala, peraí, mas ser empregado é empreendedor? Sim, empreendedor. A gente acha que não, mas estou lançando um novo livro aí, na nossa convenção, lançando um novo livro esse ano de 2016, um livro que fala sobre uns novos conceitos de empreender, né? Tem muitas coisas que podemos ajudar você a desmistificar essa coisa de só business, né? O empreender é um pouco mais do que business. E, logicamente, eu vim para São Paulo, fui morar em pensão, fui ser auxiliar de contabilidade, abri a Confirp em 1986, fiquei na pensão de 81 a 90, 86 abri minha empresa, tinha meu negócio, mas eu continuei morando na pensão. Isso é muito importante dentro do empreendedorismo, né? A sua perseverança, o seu simples, né? O seu ser simples de ser, isso leva a pessoa realmente ao sucesso. E em 86 abri a Confirp, como tinha um funcionário, luz de mercúrio, telha de amianto, essa coisa boa aqui na ar-condicionado, que a gente está aqui não era assim não. E foi assim que eu migrei, quando eu vim para São Paulo, fui trabalhar na Trancham, uma empresa de transformadores, fui no Comind, ser auxiliar de contabilidade também, banco extinto, mas um banco muito forte, tinha 95 anos. Passei pelo Itaú muito rapidamente na área de estudos contábeis e abri a Confirp, e a Confirp com hoje 30 anos, né, de existência, hoje já há alguns anos, já uns 15 anos ou mais, uma das maiores empresas de contabilidade da América Latina, né, do Brasil mais, e hoje com mais de 300 funcionários, mais de 1000 clientes, é uma sumidade, tem uma governança independente da minha presença e logicamente 99 para 2000 eu me tornei independente financeiramente. O que é ser independente? Você sabe, né? Viver de renda e não por obrigação, trabalhar por obrigação, por prazer. Trabalhar por prazer e não deixar de trabalhar, nunca. Não. Aliás, eu acho que eu menos faço isso. Né? Menos faz, tem que trabalhar. Na verdade, não é trabalhar mais, é um prazer de você desenvolver aquilo que você realmente
talvez veio fazer na Terra, né? Com 37 anos eu me deparei com a educação financeira, mas de uma forma totalmente interessante. Eu sempre tive um hábito de guardar parte do que ganhava, eu sempre tive um hábito de sempre parar uma vez por ano e fazer um diagnóstico, eu sempre tive o hábito de estabelecer sonhos de curto, médio e longo prazo, hábito de colocar um orçamento antes das despesas, colocar meus sonhos, meus desejos, meus propósitos de vida. E poupar, que era, na verdade, o último dos estágios. As pessoas realmente invertem esse processo e querem falar, não, vou começar a poupar a partir de hoje, e começa do lado de trás, né, para frente. Então, na verdade, é assim, é fazer um diagnóstico, estabelecer os sonhos, fazer orçamento, depois poupar. Foi aí que eu comecei, em 99, 2000, eu comecei a escrever um livro, Terapia Financeira. Tenho aqui essa é agora da nossa editora, mas era da editora Elevação, depois da editora Gente. E foi aí que eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a escrever esse livro, e depois disso eu escrevi durante 3, 4, 5 anos esse livro, à mão, foi um livro muito interessante, e desse livro nasceu a metodologia. É dele que encontrei que tinha um método, ou seja, um jeito de fazer. Às vezes fala metodologia, o que é isso? Veio da onde? Veio da vivência da minha história de sucesso, com 12 anos de ter uma bicicleta, chegando a 37 anos, não precisando mais trabalhar por necessidade. Foi aí que eu deparei, foi aí que a minha missão se iniciou. Eu tinha duas opções, uma, viajar no mundo, ficar passeando, tranquilo, né? Ou curtir minha vida. Outro, fazer com que Deus, né, com que eu pague tudo isso a Deus que me deu essa condição, essa expertise de fazer com que eu pudesse ser uma pessoa educada financeiramente, que eu pudesse ter efetivamente o mais importante do ser humano, ser e não ter. O ter eu já tinha. Então, nesse caminho, eu comecei a perceber que eu tinha uma metodologia que eu podia ajudar as pessoas. Foi aí que eu comecei a formar educadores financeiros, e nessa formação de educadores financeiros, eu comecei a perceber que eu podia fazer grandes multiplicadores, e aí a Adsop nasceu em 2008, 1º de julho. Legal, já até respondeu a próxima questão, que é o que te motivou a criar a Adsop Educação Financeira. Multiplicar. Ou seja, o que você vai levar daqui, o que nós vamos levar daqui. Na verdade, não vamos levar absolutamente nada material, mas podemos deixar um legado. A Adsop hoje é um legado, a metodologia é uma realidade hoje no planeta, não só no Brasil. Então é algo realmente que veio para coroar esta área da educação financeira, porque trata-se de uma ciência humana e não uma ciência exata. Isso significa, nós estamos falando de comportamento, de hábitos, costumes. E a metodologia, ela é isso que você falou. Eu vim, estava quebrado, a metodologia me organizou minha vida, eu comecei a ter sonhos, e hoje você tem o empreendedorismo junto com a educação financeira, que é isso que você faz. E a Adsop hoje tem aí seu caminho aberto, está aí 2019, 2020, fazendo seu IPO, vai ser uma das maiores empresas do planeta em educação financeira, porque tem, né, essa base bem estruturada. Hoje já estamos num processo de governança e não tenho dúvida nenhuma que nós chegaremos muito longe dentro desse mercado tão necessário hoje, no dia de hoje. Legal, interessante. Agora, tirando o foco um pouco da área de educação financeira, partindo para a área de empreendedorismo, porque esse canal nosso tem investidores, tem empreendedores e tudo mais. Qual é a dificuldade que você teve para construir uma empresa, tanto a Confirp quanto a Adsop? Qual a dificuldade do empreendedor? É preciso, o empreendedor ele tem que ter no seu DNA, né, não a inteligência, mas acima de tudo a percepção de saber o que é empreendedorismo. Às vezes as pessoas acham que empreendedorismo, como eu falei no começo, acham que é só business, né? Quando você estabelecia a Confirp, eu tinha empreendedorismo do business, sem dúvida. E quando eu fui para a Adsop, eu só fiz o empreendedorismo da Adsop funcionar porque eu vi que só fazer formar educadores sem ter uma base, sem ter franquias, hoje mais de 60 no Brasil, eu não conseguiria concatenar isso, fazer com que isso fosse um processo realmente que trouxesse rentabilidade, que trouxesse sustentabilidade. Então o empreendedorismo, primeira coisa, é quando você quer fazer algo que gosta, acima de tudo, o segredo grande é este, que você saiba que aquilo vai fazer bem a alguém, mesmo um produto ou um serviço, pouco importa, e acima de tudo que ele seja sustentável. Muitas pessoas abrem seus negócios, nós temos hoje no MEI, hoje, microempreendedor individual, mais de 6 milhões
de mês, só 1% deles são sustentáveis financeiramente, porque na verdade não aprenderam isso, chamado educação financeira. Então, o empreender significa eu buscar uma forma de conduzir a minha inteligência, a minha expertise, seja em serviço, em produtos, para que ele possa, sem dúvida alguma, com sustentabilidade, promover algo que realmente promova algo para todas as pessoas. Não fique só na sua estreita, né, naquele momentinho ali. Então, você tem que pensar grande. Empreender é risco, empreender é algo que leva as pessoas a ter ou não ter, ou até deixar de ter. Às vezes a pessoa aventura e depois quebra, né? A gente vê muitas pessoas. Eu tive o privilégio de ter a educação financeira como veio principal da minha vida, então eu nunca quebrei. Por quê? Porque na verdade eu tenho o cuidado necessário de como administrar esses recursos. E eu acho que é aí que é o segredo. Empreendedorismo sem educação financeira é um desastre. É mais ou menos velocidade sem direção. Vai bater e vai quebrar. E até mais risco, tem muito risco, e ainda mais em algumas circunstâncias, e usar capital de terceiro e tudo mais, então pode piorando cada vez mais. Principalmente quando você não sabe e não domina nem mesmo a sua pessoa física. Eu falo que um bom empreendedor, ele começa na sua pessoa física, depois que ele vai para a jurídica. Nada mais é que você sair do seu círculo de pessoa física, onde você recebe seu salário, seu ganho, qualquer que seja o recurso que você recebe, e você saiba administrar esse recurso dentro da sua plataforma de vida família, que seria a célula família. O empreendedorismo é mais ou menos isso. Eu tenho que concentrar na pessoa jurídica e posso ter funcionários, posso ter matéria-prima, posso ter serviço, não importa. E com isso eu consigo fazer com que o que eu ganho, menos os meus custos, menos as despesas, eu tenha lá uma rentabilidade ou sustentabilidade para o meu negócio. Empreender é uma arte, né? Eu comecei a empreender desde 7 anos de idade, quando eu comecei a fazer minhas pipas e vender para meus amigos. Eu empreendi muito como auxiliar de camelô, empreendi muito como funcionário, porque o grande segredo do trabalhador não está necessariamente em ter o lucro, mas saber que aquela empresa que ele está trabalhando deva sim ter lucro. Eu acho que esse é o segredo, por isso que dá para crescer com sustentabilidade, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Empreender é uma arte. Legal, interessante. Voltando para a educação financeira, o que leva as pessoas a se endividarem e qual é o segredo para todo o país, ou a maioria do brasileiro, ser educado financeiramente? Existe uma base da nossa gerações, das nossas gerações passadas, nossos avós, pais, bisavós, nós mesmos adultos, né, nós não tivemos nenhum ensinamento de educação financeira hoje, e nem tivemos no passado. Educação financeira, nossos pais não tiveram. A informação não chegava na escola, não chega, hoje chega por meio das crianças de 3 até 17, tem pós-graduação de educação financeira, então a gente já está bem avançado nesse aspecto, mas ainda é pífio, é muito pequeno perto daquilo que precisa num país tão necessitado como o Brasil. Mas não fica só no Brasil, fora também dele. Mas no Brasil nós temos esse problema que nós não aprendemos, então nós estamos diante de uma situação onde nós tivemos aí os 21 anos de plano real, que trouxe a estabilidade da moeda e trouxe junto com ele o crédito mais fácil, que já era fácil, mas muito mais fácil. E lógico, as pessoas começaram a ter um padrão de vida muito além daquele que era permitido. Por quê? Porque o crédito fez essa diferença entre o que eu recebia e o que efetivamente eu estava usando. E lógico, o crédito até um certo ponto, ele é bacana, não tem nenhum problema você ter dívida, o problema é ter dívida em excesso. E as pessoas fizeram com excesso no cartão de crédito, cheque especial, nas financeiras, enfim, no crédito consignado. Então entra aí uma avalanche de processos, de meios que levam a população ao desequilíbrio. Desequilíbrio significa eu me endividei, não tenho como pagar, fiquei inadimplente. Mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Mostra que a educação financeira não foi aplicada nesses seres, vamos dizer assim. Isso significa que hoje nós temos um mercado extremamente necessitado e a educação financeira passa a ser hoje uma das coisas praticamente como saúde física, mental e espiritual. A saúde financeira, que vai alicerçar essas principais saúdes, ela passa a ser essencial para a sustentabilidade das famílias. Por isso, não dá para viver mais sem educação financeira. Fazer um curso, fazer uma palestra, ler um livro. Eu fiz agora, lancei esse livro Mesada. Esse é um livro que eu gosto até de apresentar. É um livro que tem praticamente os 8 tipos de mesadas que uma família pode, né? Isso é legal porque está inserindo
mesada financeira, mesada de empreendedora. 3 aninhos você já começa a dar dinheiro para uma criança, você precisa saber o que você vai fazer com isso. Então tem mesada empreendedora, tem mesada ecológica, mesada de terceiros, o tio, o avô, dá dinheiro para nossas crianças, o que nós vamos fazer, o que ela vai fazer, enfim. Aqui tem um segredo, né, para as famílias. Então eu diria que hoje as famílias têm sim instrumentos. Você foi um instrumento, usou o instrumento que é a metodologia, a sua vida é uma outra história, uma outra vida. Agora, as pessoas precisam saber que é preciso buscar. E aí entra a vontade, a perseverança, o credo. Então a gente convida você a vir para esse mundo da educação financeira que vai ajudar bastante você. Eu falo isso no meu livro, né? Terapia. Se você adquirir, certamente ler e praticar, eu garanto a sua sustentabilidade financeira. Agora é preciso praticar. E ainda ter uma ação, senão, ter uma ação, né? Senão não adianta. E a última questão é a seguinte, como as pessoas podem realmente mudar os seus hábitos, os seus comportamentos em relação ao dinheiro? Então, a partir do momento que um antídoto que eu sempre falo, que eu acho que essa resposta vem de encontro aqui para essa pergunta, que são sonhos. O que você quer da sua vida até 1 ano, até 10 anos, acima de 10 anos. O que efetivamente sua família quer até 1 ano, até 10 anos, acima de 10 anos. Quais são os propósitos? Eu falo no livro Sabedoria Financeira, no Provérbio 17, versículo 16, que eu falo, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Esta é a questão. Esse livro eu escrevi para as famílias cristãs. E eu quero deixar claro que a educação financeira, dentro desse meio, desse processo, ela vem para coroar mesmo esse caminho, né? E eu vejo que o dinheiro é um meio, assim como o trabalho é outro meio, mas o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Então, o grande antídoto para um consumo não consciente, para o desequilíbrio financeiro, sem dúvida alguma, são os seus propósitos, os seus sonhos, aqueles que você tem, que seu filho tem, que a sua esposa, seu marido tem, seu companheiro tem. Não dá para ser diferente. O grande antídoto são os sonhos, por isso que a DSOP é o valor de ser feliz. Nós transformamos, colocamos nas pessoas aquilo que é o mais essencial dela, o sonho. Eu acho que aí, Bruno, ele responde da seguinte forma: a educação financeira hoje, nós somos quase uma referência dentro desse mundo da metodologia DSOP, mas o eixo principal, o alvo, a alma do projeto está exatamente, por isso que a gente fala diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Eu faço um diagnóstico, reduzo meus gastos 20, 30, 40, 50%, elimino excessos, até elimino o supérfluo. Eu tenho sonhos de curto, médio e longo prazo, o que é, quanto custa, quanto vai guardar em quanto tempo. Eu tenho um orçamento que prioriza esses sonhos e eu poupo para esses sonhos. Quer dizer, na verdade, eu estou totalmente amarrado nos sonhos. E são os sonhos o grande agente diferenciador da metodologia DSOP. E eu fico muito feliz de estar passando para você. Legal, é o que eu sempre falo nas minhas palestras, que sonho é o principal de tudo, porque eles movem nossas atitudes, eles movem nós, e o sonho, se você quer guardar dinheiro e não tiver sonho, alguém vai usar esse dinheiro para o sonho dele. Então... E pobre não é a pessoa que não tem dinheiro, pobre é a pessoa que deixa de ter sonhos. Agora eu pergunto para você que está assistindo esse canal maravilhoso aqui, que eu quero paralisar mais uma vez, quais são os seus sonhos? Preste atenção, quais são os seus sonhos de curto, de médio e de longo prazo? Se caso você não saiba, começa aí um caminho da educação ou da reeducação financeira sua e da sua família. Eu já peguei terapias financeiras onde a pessoa falou que não tinha sonhos, aí eu perguntei por quê. Ela falou para mim que não tinha sonho porque não tinha dinheiro. Então primeiro você tem que ter o objetivo, tem que ter o sonho para depois correr atrás do dinheiro. Como você aprendeu bem, né? Você é um craque. Aliás, é um grande especialista na educação financeira, assim como os outros quase 1000 educadores que a gente já formou na DSOP. Convido você a fazer parte da família DSOP. É toda a família. Nós temos uma família hoje que acolhe em todo momento esses educadores, todas as suas famílias. E a gente está muito feliz que estamos aqui nesse momento tão importante que vai ficar gravado na história. Legal. E por fim, qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores aqui do canal Chá com Money? E qual é o que eles devem ter de lição de casa em relação à educação financeira, seus sonhos e objetivos? Se eu tivesse que deixar uma mensagem, vou deixá-la, é a mensagem da fé, do credo, né? Você voltar a resgatar dentro de você aquilo que você veio fazer na Terra. As pessoas perderam esse norte, perderam o sentido. E as pessoas sem sentido,
as pessoas sem norte, as pessoas sem credo. Fica muito difícil dela ser feliz. Então, o que eu deixaria aqui realmente de uma mensagem é acreditar nas belezas desse sonho que estão exatamente dentro do seu coração e também no coração ou nos corações das pessoas que você ama. Eu acho que essa é a beleza de sonhar, a beleza de realizar. Por isso que eu gosto muito de falar sobre sonhos, porque ele movimenta o ser. E eu gostaria que esse ser fosse você daqui para frente. Não tenho dúvida, essa entrevista pode mudar a sua história. E espero que assim seja. Um abraço e que Deus abençoe vocês. Legal, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter ajudado nossos telespectadores no Chá com Money. E você que vem acompanhando o meu canal, continue acompanhando, tem as próximas entrevistas. A próxima já está agendada, é com o analista gráfico em relação a investimentos. E curte a nossa página, curte o nosso canal e continue acompanhando o nosso trabalho. E muito obrigado, até mais. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.